por que foi criado o Revisão Online. Para vocês terem uma ideia, no Enem de 2022, 2 milhões de pessoas realizaram esse exame, mas apenas 19 tiraram a nota máxima. Então existe uma disparidade muito grande entre as pessoas que fizeram e aquelas que realmente conseguiram alcançar a tão sonhada nota 1000, que se fala tanto na internet como no YouTube, se escuta falar. Também aqui temos mais alguns dados que mostram que 68% das pessoas tiraram menos de 600 na prova do Enem em 2020, enquanto que 32% tiraram acima de 600. A gente sabe que muitas vezes a nota mesmo de corte acaba não contribuindo para isso e muitas dessas pessoas perdem oportunidades únicas nas suas vidas. Bom, agora eu vou dar uma apresentadinha, né, uma breve explicação do sistema e como ele funciona. Ele é uma plataforma online e gratuita, então qualquer pessoa pode acessar. E na plataforma, tu vai ter 2 papéis. Tu vai poder escrever e revisar redações. Então, na revisão, a gente sempre dá materiais de apoio para a pessoa aprender como é que funciona a redação, quando ela ajuda outra pessoa. E na escrita, eu vou dar um exemplo, né, que é da Maria. Por exemplo, a Maria, uma estudante que está se preparando para o Enem, que é semana que vem, ela vai escrever um texto. A plataforma vai escolher 2 revisores que vão revisar a redação da Maria. Ela vai corrigir 2 redações para que a plataforma retorne o feedback que os revisores deram para a redação dela. Depois que ela recebeu a redação, ela vai poder avaliar os revisores para saber se eles fizeram uma boa avaliação para a Maria. Então, a competência 4. O que tem a ver a competência 4 com a nossa apresentação? O nosso foco até trouxe uma apostila que é utilizada. O INEP ele disponibiliza, são 5 apostilas no total, né, que são 5 competências do Enem, mas a gente teve um foco na competência 4. Por quê? Porque a competência 4, a gente viu nos textos escritos na plataforma e outros textos também disponibilizados dentro dessa apostila, que era um erro muito grande que as pessoas cometiam por não saber como funcionava essa competência, que trata de elementos coesivos. Aqui vocês podem ver também essa apostila e como funciona a análise aqui dentro da apostila, por exemplo, desses elementos coesivos. Só que nós da equipe da Revisão Online, a gente pensou como a gente pode melhorar isso, com algumas tecnologias que iriam facilitar o trabalho, tanto do revisor, como na hora da escrita, como também do professor na hora da análise desses dados e dessas redações. Nós utilizamos 3 tecnologias, o Newkmetrics, o Sobek e o Freeling, que a gente utilizou na plataforma e durante esse ano a gente vem implementando ainda mais essas tecnologias. Falando sobre o Newkmetrics, ele retorna algumas métricas de leitorabilidade. Essas métricas de leitorabilidade, elas facilitam a análise para ver se o texto realmente está complexo ou não. Algumas dessas métricas, claro que são alguns cálculos até mesmo um pouco complexos para entender, mas aqui a gente na plataforma a gente já disponibilizou, a pessoa pode clicar se ela não entendeu o que é essa métrica, está um pouco difícil de ler, mas ela pode clicar aqui, tem um símbolo de interrogação, que ela pode receber a explicação daquela métrica. Logo, a gente está trabalhando também em gráficos para facilitar um pouco mais sobre isso. Mas o que são essas métricas de leitorabilidade? Como eu falei, elas mostram se o texto está complexo ou não. Ou seja, todos nós sabemos que uma pessoa que está no ensino fundamental geralmente não vai escrever como alguém que é um doutorando, porque existe um tempo de estudo, né, de dedicação um pouco diferente entre essas 2 pessoas. E o professor ele pode ver isso, ver essa diferença, também para analisar se a pessoa copiou ou não, talvez um ChatGPT ou outra inteligência artificial, na hora que ele for analisar aquela redação. Então ele vê que aquela pessoa do ensino fundamental escreveu uma redação com uma complexidade muito grande, então pode ser que ele tenha copiado de algum lugar. Se não, também serve para esse tipo de análise. Mas principalmente para ver se o texto da pessoa está complexo ou não. Então, existem essas métricas, tem muitas outras, são mais de 200 métricas, que facilitam esse trabalho. E, como eu falei, a gente está trabalhando para disponibilizar isso aí de uma forma mais visual, por meio de gráficos, que a gente está usando algumas plataformas como Metabase e outras plataformas. Bom, o Sobek
ele é um minerador de texto, então ele vai pegar as palavras-chave da redação que a pessoa escreveu e vai poder construir, por exemplo, um mapa mental, né, uma nuvem de palavras para a pessoa. Ou também a gente pode utilizar isso para identificar se a redação está dentro do tema ou não, que é o método utilizado pelos corretores de Enem, que é pegar as palavras-chave e ver se elas estão relacionadas ao tema. E aqui um exemplo que a gente fez são as palavras mais utilizadas no tema invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, que foi um tema do Enem. E a nuvem de palavras pegou pessoas, registro civil, cidadania, nascimento, que é a ver com. E o Freeling, que o Freeling ele faz uma análise morfológica do texto. Então, por exemplo, se eu tenho uma frase, por exemplo, a mesa é bonita, ele vai separar cada palavra e vai ter, por exemplo, a é um artigo, mesa é um substantivo, é um verbo e bonita é um adjetivo. E com isso a gente pode usar para ajudar a pessoa de diversas formas, que uma delas a gente implementou, que é destacando as conjunções no texto para ajudar a pessoa a corrigir a competência 4. Por exemplo, aqui a gente faz marcações. Mas, como ser, e isso usando o Freeling. Os resultados do sistema, nós já temos 5.000 usuários cadastrados, foram feitas mais de 1.800 redações e 4.000 revisões. E, se alguém ficou interessado, tem as redes sociais da plataforma e o site revisãoonline.com.br. Inclusive no nosso Instagram também a gente está sempre movimentando lá com alguns posts que, como também o Enem está se aproximando, ajuda bastante na questão de saber sobre a grafia das palavras, outras questões que a Bianca também, que é da revisão online, que não está todo mundo aqui, tem um pessoal também que está aqui fora, mas que está sempre postando para auxiliar e movimentar não só o site da revisão online, mas também as nossas redes sociais. Então é isso. Segue lá no arroba.